Olá, galera, beleza? Eu tenho aqui alguns exercícios envolvendo equações de segundo grau. Convido você a participar com a gente para entendermos um pouco mais sobre as situações que podem apresentar envolvendo as equações do segundo grau. Lembrando que aqui pode apresentar diversas formas de exercícios envolvendo equações de segundo grau. Porém, aqui eu vou trazer alguma forma básica que pode ser apresentada para você inicialmente. Então aqui é o seguinte, aqui nós temos uma equação, né? Vamos organizar ela de forma para você enxergar ela melhor, né? Talvez você não está tendo esse entendimento de como a equação está sendo apresentada. Então vamos organizar ela. Então aqui é assim, ó. X, no caso aqui, mais 1 sobre x menos 3, né? Vou mudar aqui para ficar bem organizadinho. Vou tentar fazer o mais organizado possível para vocês. X menos 3, no caso, dividido por x menos 3 igual a 5. Então tá aí, ficou bem escrita mesmo, dessa vez eu acertei. Então tá aí a nossa equação, né? Vamos organizar essa equação. Lembrando que, se por acaso, se a gente observar, aqui nós temos adição de fração. E adição de fração, vocês têm que lembrar o quê, cara? O denominador, ele tem que ser o quê? Igual. Correto? Porém, aqui, ó. Porém, aqui, se você observar, os denominadores vão ser diferentes. Por que é diferente? Aqui eu tenho x menos 3, aqui eu tenho o valor 1, né? Aqui eu tenho o valor 1 e aqui também eu tenho o valor 1. Meus denominadores são diferentes, correto? No caso aqui, nós vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Vamos lembrar de mínimo múltiplo comum. Por exemplo, eu tenho aqui o 2 e o 5 e quero tirar o mínimo múltiplo comum. Se eu quero tirar esse mínimo, eu vou trabalhar com números primos, né? No caso aqui, sempre começando do menor para o maior. No caso aqui, o 2 é um número primo, então 2 dividido por 2 dá 1, e o 5 não tem como dividir por 2, eu faço uma repetição do 5, correto? E aqui, só vai dividir por 5, então 5 dividido por 5 dá 1, e aqui a gente fizemos a repetição, né? Então, no caso aqui, 2 vezes 5, 10. Isso é encontrar o mínimo múltiplo comum, correto? No caso aqui, o que vai diferenciar, porque nós estamos trabalhando com elementos no denominador que tem variável sendo apresentada. E se a gente tirarmos o mínimo múltiplo comum entre 1, x menos 3 e novamente 1, como a gente vai tirar esse mínimo múltiplo comum aqui? Você tem que observar o seguinte, sempre quando você vai tirar o mínimo, você tenta fazer o cancelamento por número primo, correto? No geral. Neste caso aqui, nós estamos trabalhando com expressões algébricas. Eu tenho que cancelar essa expressão algébrica. Beleza? Vou deixar um link para você estudar sobre expressão algébrica. O 1 aqui não precisa ser cancelado porque já chegamos no valor 1. Esse também já chegamos. Então, que número que cancela o x menos 3? O próprio x menos 3. Logo, o meu MMC que é x menos 3, beleza? Então, vamos fazer aí 3 frações envolvendo x menos 3 no lugar dele, né? Então, ficou aqui uma fração, por bem mais distante um do outro, 2 fração, 3 fração, correto? E vou pôr também os sinais correspondentes à fração primitiva aqui. Então, x, no caso, mais, né? Igual, e o igual aqui. O denominador que nós encontramos foi x menos 3. Então, vamos fazer a substituição aqui. Então, aqui, x menos 3. Aqui também, x menos 3. E aqui também, x menos 3. Esse método é porque nós temos denominadores diferentes. Eu tenho que fazer um denominador comum para todas. Então, foi aqui que nós tiramos aqui com um mínimo múltiplo comum. Agora, eu vou pegar esse denominador e dividir pelo denominador anterior. Então, x menos 3 dividido por 1 dá o quê? X menos 3. Isso aqui tem que ser multiplicado pelo numerador, no caso, x. Correto? Lembra do processo com frações? Novamente, x menos 3 dividido por x menos 3 vai dar o quê? X menos 3 dividido por x menos 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Correto? E agora,
x menos 3 dividido por 1, sobra quem? X menos 3 multiplicado por 5. Então tá aí. Já colocamos os nossos denominadores todos iguais e, no caso, fizemos também do outro lado da igualdade. Por que eu fiz isso? Para podermos cancelar. Como tudo aqui é igual, eu posso cancelar essa parte de baixo da minha equação, no caso dos denominadores, correto? E posso aplicar agora a propriedade distributiva aqui, nesses dois termos aqui. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 3, 3x, mais 1 igual 5 vezes 3, aqui ó, 5 vezes x, 5x, menos com mais, menos 5 vezes 3, 15. Beleza? Fizemos a primeira parte, agora vamos organizar, trazer para a forma reduzida, né? Então vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado, agora é o seguinte, esse x aqui, 5x, ele tem que vir para cá, para o lado 3. Como ele é positivo, ele vai vir o quê? Negativo, aí vai ficar 3x negativo com 5x negativo, vai ficar menos 5 mais 3, 8x. Da mesma forma com o 15. Aqui é positivo 1, aqui o 15 é negativo. Quando ele vem vir para cá, ele vai vir o quê? Positivo. Então ficou 15 mais 1, 16, igual a 0. Beleza? Então tá aí a nossa equação do segundo grau. Agora vamos resolver ela. Qual o método que nós vamos aplicar nesse caso? Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar a forma básica, que é utilizando o método de Bhaskara para equações completas. Né? Por que ela é uma equação completa? Se você vir aqui e tirar os coeficientes, no caso, os coeficientes são os números que acompanham a letra x ao quadrado, a letra x e a constante. No caso aqui, quem acompanha o x ao quadrado é o valor de A. Quem está acompanhando o x ao quadrado aqui não apresenta, porém, é o número 1. A letra B é o número que acompanha a variável x. No caso aqui, quem está acompanhando a variável x é quem? Menos 8. E a letra C é o número que não tem variável. No caso aqui é o 16. Automaticamente você confere que ela é uma equação completa. Ela contém a letra A, a letra B e a letra C. E vamos ter que aplicar a famosa equação de Bhaskara, né? O método de Bhaskara. Lembrando que esse método ele vai ser aplicado preferencialmente em equações completas, beleza? E tem outras formas de fazer uma equação completa? Tem outras formas, porém, nesse exato momento, eu não vou trabalhar com isso. Então é o seguinte, a fórmula de Bhaskara é essa. Vamos colocar a fórmula aqui, né, para a gente relembrar ela. Então, x é igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido, né? Dividido, deixa eu cobrir o radical aqui também, né? Por 2 vezes a. Então tá aí a nossa forma de Bhaskara, né? Nossa forma envolvendo a equação do segundo grau. Então é o seguinte, aqui vamos fazer a substituição direta dos elementos, né? Quais elementos que eu vou substituir? Os elementos A, B e C que eu encontrei retirados da equação do segundo grau, beleza? Então vai ficar o seguinte, ó, x é igual menos b, o meu b aqui ó, é menos 8, concorda que menos com menos dá mais? Então substituindo o menos 8 no lugar de menos b, vai dar 8. Mais ou menos, esse mais ou menos sempre tem que ter, tá? No caso é padrão, é da fórmula, raiz, o b ao quadrado, o meu b aqui é menos 8, correto? Menos 8 ao quadrado, vai ficar 8 vezes 8, 64, menos, aqui vamos multiplicar o 4 vezes o 8, né? Vamos fazer essa continha aqui. Então, vamos multiplicar o 4 vezes, no caso, o A, que é 1, vezes o 16, né?
multiplicando aqui. Então, 16 vezes 4, né? Porque 16 vezes 1 dá 16. Então, vai ficar 6 vezes 4, 24. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Vai dar o quê? 64. Correto? Isso dividido por 2 vezes A. Não esquecendo do radical aqui, correto? Não pode esquecer isso. Então, 2 vezes A, o meu A é 1. 2 vezes 1, 2. Beleza, galera. Temos que observar o seguinte. Aqui, esse elemento que está aqui dentro do radical é chamado o quê? Discriminante. Esse discriminante, ele pode vir com 3 opções. Então, são as 3 opções envolvendo discriminante. Correto? Ou o discriminante, que é o valor que está aqui dentro, que é o delta, for maior, vamos apagar aqui, que eu fui só igual, né? Posso deixar igual a esse. No caso aqui, se o discriminante for maior do que 0, eu tenho raiz x1 diferente da raiz x2, beleza? Se o delta for igual a 0, eu tenho x1 igual a x2. E se o delta, agora tem que apagar aqui de novo, for menor, no caso, menor do que 0, eu não tenho soluções no conjunto dos números reais. Vou apagar esse 0 aqui porque ele está bem complicadinho aqui. Talvez confundam vocês vão achar que é um 6 aqui, tá? Mas aqui é um 0. Vão limitando aí, que ainda estou aprendendo aqui a escrever na lousa digital. Então é o seguinte, eu vou apagar alguma parte do exercício aqui para a gente dar continuidade, tá? Vou apagar esse rascunho aqui do meu discriminante, esse mínimo multicomum aqui, para a gente poder continuar a equação aqui do outro lado. Então tá aí, a gente resolveu a primeira parte da equação, nós organizamos ela e calculamos o discriminante. Então vamos agora terminar o exercício, né? Calcular o valor da raiz, no caso é o valor x. Então, x é igual. Vamos separar duas partes. Observe que eu tenho uma positiva e uma negativa, então eu tenho que fazer essa separação. Então vai ficar 8 mais 64 menos 64 dá quanto? 0 dividido por 2. Correto? Veja bem. Deixa eu organizar aqui, cara, que ficou feia essa parte aqui, né? Vamos arrumar isso aqui, que não pode deixar assim, não. Então tá aí. Oxe, não ficou? Ah, tá brincadeira. Beleza. Veja bem. Se a gente observar, esse número aqui deu quanto? 0. Logo, se ele deu 0, não tem a necessidade de fazermos as duas raízes. Por quê? Para fazermos as duas raízes, o delta, no caso discriminante, ele tem que ser maior do que 0. E o número aqui é 0. Então, nós vamos cair nessa situação aqui, né? Vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar aqui para a cor aqui. Não tem um retângulo aqui para fazer, mas pelo menos vai dar para a gente organizar aqui. Então, por exemplo, olha aqui. Ó. Olha o nosso discriminante, igual a 0. Lembrando que quando o discriminante é igual a 0, eu tenho as raízes, o quê? Iguais. Logo, se eu calcular essa aqui e fazer o cálculo da outra, é a mesma resposta. Beleza? Então, eu vou só calcular essa aqui, ó. Então, x... Opa, vou mudar a cor aqui, né? Que eu não estou trabalhando com a tinta azul, que adianta eu vim com a tinta vermelha. Então, x é igual. 8 mais 0 dá quanto? 8 dividido por 2, 4. Temos aqui a solução da nossa raiz da nossa equação, que é o valor 4. Perfeitamente, se você substituir aqui, ó, 4 menos 3 dá quanto? 1. Eu vou ter os denominadores iguais. E se eu vir aqui e jogar o 4, 4 mais 1 dá quanto? 5. Ela automaticamente define que esse valor é verdadeiro para a raiz. Então tá aí
uma equação envolvendo frações, né, uma equação fracionária, para você dar uma estudadinha, beleza? Eu vou deixar essa equação aí e logo mais postarei outra para você dar continuidade ao seu estudo. Falou, galera!